Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. A dieta mediterrânica é um modelo alimentar de excelência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Neste Sociedade Civil, olhamos para todos os benefícios desta dieta. A dieta mediterrânica é tradicional em países como Portugal, Espanha, Grécia ou Itália e tem vários benefícios comprovados. No Sociedade Civil de hoje, o chefe Paulo Anastácio ensina-lhe duas receitas de ficar com água na boca. Com a cozinha do Instituto de Cardiologia Preventiva do Monte da Caparica como fundo, deixamos-lhe duas receitas para experimentar nestes dias de verão. Neste programa vamos então saber tudo sobre a dieta mediterrânica e também perceber como é que podemos tirar partido dela. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ana Gomes, bem-vinda, é professora em Ciências da Nutrição e investigadora na Universidade Católica Portuguesa. Vamos começar por aí, por explicar às pessoas o que é a dieta mediterrânica. Boa tarde, Eduarda. O que é a dieta mediterrânica? Eu acho que nós, se olharmos para as duas palavras, logo à partida, a própria dieta, que deriva da palavra grega dieta, vai-nos dizer o que é a dieta mediterrânica. Portanto, é um estilo de vida. Não é só um padrão alimentar, mas é também tudo o que está subjacente à escolha dos alimentos, à forma de confecção dos alimentos, a forma de consumir os alimentos, portanto, à mesa, em convívio, com a família e com os amigos. Portanto, começando pela escolha dos alimentos, o que caracteriza... Vamos começar pelo padrão alimentar primeiro, exatamente, não é? Que é o padrão base. alimentar, que é a base, que é efetivamente o tipo de alimentos que constituem a dieta mediterrânica. E aqui nós podemos logo, à partida, destacar a riqueza em produtos de origem vegetal nesta dieta, em detrimento dos produtos de origem animal. E quando nós falamos nestes produtos, portanto, falamos essencialmente nas frutas, nas hortícolas, falamos nas leguminosas, que muitas das vezes são esquecidas e são um alimento fulcral na saúde, ou com benefícios muito importantes para a saúde humana. Falamos depois no pão e também no consumo de cereais pouco refinados, que é algo também aqui a destacar. Falamos no cereais pouco refinados são o quê? Essencialmente os cereais integrais, ou portanto, que estejam ali, o pão, em vez de ser um pão de trigo, ser um pão de mistura, portanto, é que nós temos aqui os cereais... Não é aquele pão branco, não é? Não é o pão branco. Farinha não é a fina. farinha totalmente refinada, exatamente. Portanto, a farinha tipo 55, 60 versus uma farinha tipo 100, que é uma farinha integral. É depois também termos aqui os laticínios, e quando destacamos os laticínios, um consumo moderado, mas destacamos aqui o iogurte e o queijo, e associado ao iogurte e o queijo nós temos também as bactérias, bactérias láticas com alguns benefícios para a saúde. Temos também estes dois alimentos, portanto, melhor tolerados por intolerantes à lactose. Depois, quando vamos para as carnes, portanto, são privilegiadas as carnes brancas em detrimento das carnes vermelhas, e mesmo assim as porções são aquilo que a dieta mediterrânica preconiza, são cerca de 2 porções por semana, no mínimo 2 porções por semana, mas no máximo de carnes brancas, ou de aves, neste caso, ou coelho, versus máximo 2 porções de carnes vermelhas. Portanto, o que de todo é aquilo que nós praticamos. Ninguém faz. Não, de Quase, todo. De todo. É depois também... promover o consumo de peixe, e aqui o peixe, se for o peixe gordo, portanto rico em ômegas 3, que são os designados PUFAs, os ácidos gordos poliinsaturados, portanto também tem aqui as suas vantagens. E depois a gordura principal, e aquilo que caracteriza a dieta mediterrânica é o azeite, portanto o consumo do azeite em detrimento de gorduras de origem animal. Estava-me a dar essa volta aí aos alimentos e eu estava a dar a volta à roda dos alimentos, basicamente. Sem dúvida. A água está em posição central, a hidratação é uma das mensagens fortes, portanto, da dieta mediterrânica. Basicamente, em termos de consumo de água, ou eventualmente algumas tisanas, ou portanto, chás de ervas aromáticas. Chás? Não, peço desculpa, portanto, não é o termo mais adequado. Tisanas, porque efetivamente chá só da Camellia sinensis, da planta.
Mas, pronto, é exatamente aquilo que a Eduarda dizia, é efetivamente, e é o conceito de porção aqui também muito importante. O conceito de... Pois aí também entra a roda dos alimentos, que tem lá as porções todas. Se nós olharmos para a dieta, portanto, para a roda dos alimentos, que é o nosso instrumento na educação alimentar, portanto, o nosso instrumento, digamos, português, e se nós confrontarmos isso com a pirâmide alimentar que foi estabelecido e que foi atualizada em 2010 por um grupo de peritos que trabalham todo este conceito da dieta, nós vamos ver que há muitas coisas, portanto, em paralelo. Nós, na roda dos alimentos, também favorecemos o consumo de cereais, também favorecemos, as leguminosas também estão efetivamente destacadas, também temos o consumo de... Contudo, o que nós não fazemos exatamente, portanto, na roda dos alimentos temos o peixe, a carne, os ovos, estão todas, e não fazemos a distinção entre as carnes brancas, carnes vermelhas. Pois é. Lopes Gomes, bem-vindo à Sociedade Civil, é Presidente da Delegação Norte da Fundação Portuguesa de Cardiologia e é médico cardiologista no Hospital de Santo António, no Porto. A dieta mediterrânica, se nós a praticássemos devidamente e seriamente, era boa para a nossa saúde? Teria um impacto importante na nossa saúde? Excelente, mas eu prefiro dizer estilo de vida mediterrâneo. Porque não é só comermos, é a forma como comemos. Comermos assim como estamos, sentados a uma mesa, com calma, em companhia, conversando, bebendo um copinho de vinho a acompanhar, isso dá-nos um estilo de vida totalmente diferente. E logo no princípio, a dieta mediterrânica é uma coisa que é extraordinária. É a profusão do odor, todos aqueles cheirinhos que vêm da dieta mediterrânica, o colorido que apresenta, tudo isso vai, na nossa mente, psicologicamente, fazer com que nós comamos muito melhor, com mais prazer. E tudo que é feito com prazer é muito melhor para o nosso coração. Tudo que é feito contra prazer dói um bocadinho no coração, em todas as situações, não é só na alimentação, mas ao longo de toda a nossa vida. O prazer é importante para a saúde do coração? É extremamente importante. Nunca se fala nisso, muito menos um médico. É verdade, porque o que é bom, o povo diz, o que é bom sabe bem e faz bem, o que é mau é de rejeitar. E, portanto, o nosso coração, se nós estivermos bem, vai ter um ritmo adequado, um ritmo bom. Hoje em dia, o maior problema que nós temos em relação ao coração, e no nosso país agora isso nota-se muito, é a depressão. As pessoas deprimidas têm muito mais doença coronária do que as que não têm depressão. A depressão, após o infarto de miocárdio, é um dos maiores problemas que nós temos. Mas é normal as pessoas fazerem depressões depois de um infarto? É bastante frequente. E isso realça ainda mais a importância da reabilitação cardíaca. Hoje em dia, todos os programas de reabilitação cardíaca, para além do exercício, para além de estimular as pessoas a mudarem o seu estilo de vida, dedicam uma parte muito importante à depressão, que é tratada não só por psicólogos, como por psiquiatras, como em consultas de grupo, em que os vários doentes se vão fazer com que a sua depressão desapareça. Uma maneira de sair a nossa depressão é comermos a nossa dieta mediterrânica. Nós estivemos sentadinhos, com agrado, a comer, a beber, uma boa esplanada, com o sol. Mas é só por isso? É pelo prazer? É só por isso que ela faz bem à saúde? Além dos próprios alimentos que já foram referidos, que são usados. O peixe é essencial, o ômega 3, porque neste momento o grande problema que nós temos nas doenças cardíacas são provocadas pela aterosclerose, não só doenças cardíacas. A aterosclerose é uma doença sistémica, é uma doença que ataca todas as artérias. Ataca as artérias cerebrais, ataca as artérias coronárias, ataca as artérias da periferia. Portanto, as pessoas ou têm AVCs, ou têm infartos, ou têm gangrenas que levam à amputação do membro. Portanto, na base disso Isso é muito provocado pela nossa alimentação? É, essencialmente pela alimentação. E pelo sedentarismo também? E o sedentarismo, são múltiplos os fatores. Mas, de uma maneira geral, podemos dizer que quais são os principais fatores? O stress, que está ligado também à ansiedade, depressão e o medo, as fobias, são extremamente perigosas para as doenças coronárias. Por outro lado, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial está ligada à alimentação. Uma alimentação com mais sal vai levar a procedimento da hipertensão arterial. A diabetes, se comermos, está aqui uma especialista, uma gastroendocrinologista, e
um dos problemas que nós temos, já saiu uma lei por causa do sal, já não foi nada mal. Já em relação ao pão, não é? Ao teor de sal no pão, que foi muito bom. Ninguém, é curioso, quando saiu a lei, toda a gente se queixava, ei, pão sem sal. Hoje em dia ninguém fala nisso, porque as pessoas estão habituadas. O que é importante em relação à alimentação é o gosto que nós... O paladar com que somos educados. Educados, essencialmente. Portanto, se nós em crianças não comermos muito sal, não vamos querer sal. Se não comermos doces, não vamos querer doces. Eu posso dizer por mim, eu era um goloso dos diabos, bastava-me comer açúcares. A qualquer restaurante que ia, tinha que provar todas as sobremesas. Como resultado disto, fiquei diabético. Pronto, final parágrafo. Tive de deixar de comer açúcar. E hoje, se comer um bocadinho mais doce, já não me sabe bem. Portanto, temos que educar... E teve que educar o seu paladar à força, o meu paladar, e estou muito bem. E todas as pessoas podem educar os seus paladares. E isso tem que ser das crianças. Nas escolas, não devia ser permitida a venda de produtos com açúcar, ou se tivessem um mínimo de açúcar. Porque as crianças todas comem as pastilhazinhas, comem os reboçados, essas guloseimas todas, e depois habitam aquele paladar e é difícil fazer com que deixem esses paladares. Ao mesmo se passa com o tabaco. Se nós, que é um dos grandes fatores de risco, se nós não fumarmos, quem não está habituado a fumar, fuma um cigarro até fica enjoado. Mas se de pequeno começar a fumar, ganha o vício e depois é muito difícil. Muito bem, vamos então apresentar a Mariana Monteiro, que é médica e endocrinologista, já esteve connosco também aqui na Sociedade Civil, e é professora e investigadora do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. A dieta mediterrânica tem benefícios importantes em termos de saúde, para além destes aqui que já falámos, nomeadamente cardiovasculares? Boa tarde, sem dúvida. Antes de mais, a dieta mediterrânica, como já aqui foi dito, é aquilo que a dieta é aquilo que nós comemos, e a dieta mediterrânica é a dieta característica dos países mediterrânicos. Ora bem, Portugal não é exatamente... Ou foi, sim, mas ainda é? Comparativamente com o resto do mundo, que aconteceu? A dieta mediterrânica... Estamos um bocadinho longe dela agora. Nem tanto. Acho que se ainda compararmos as tradições e, no fundo, a herança que se recebe do ponto de vista familiar de todo o mundo, a bacia mediterrânica é, sem dúvida, o local onde se pratica mais a dieta mediterrânica, até por uma questão cultural, não é? Mas, de facto, Portugal não fica perto do Mediterrâneo, mas não é do Mediterrâneo, mas não fica no Mediterrâneo. E, portanto, a nossa dieta tem algumas semelhanças com a dieta mediterrânica, mas não é tradicionalmente uma dieta pura mediterrânica. Portanto, se nós então ela vem de países, ela vem sobretudo de quê? De Espanha? Espanha, Itália, Grécia, Turquia, ou seja, os países que estão à volta da bacia Norte de África também? Do Mediterrâneo. Não. Nem tanto, mas também, assim, no norte de Marrocos também, mas caracteristicamente do sul da Europa é dieta característica. Portugal fica na orla atlântica, portanto a nossa dieta seria uma dieta atlântica, mas tem muitas semelhanças em alguns aspectos com a dieta mediterrânica. E como já aqui foi dito, ela tem como base a ingestão de hortícolas predominante de cereais, dos animais preferir o peixe à carne, a carne branca em relação à carne vermelha, e depois o predomínio do azeite, mas também das nozes, que são um aspecto importante, e o aspecto que já foi aqui dito, que é a substituição do sal. São as nozes? Sim, avelãs, amêndoas, não? Essencialmente nozes, mas também os outros. E a substituição do sal por ervas aromáticas, que permite reduzir substancialmente o teor de sal dos alimentos, aumentando a palatabilidade do mesmo. Do ponto de vista de benefícios, os mais falados são sem dúvida os cardiovasculares, mas se formos ver a melhoria percentual, os aspectos que melhoram mais não são exatamente os cardiovasculares. Os cardiovasculares são muito importantes, mas a melhoria da redução de eventos cardiovasculares para os indivíduos que seguem uma dieta mediterrânica é à volta dos 30%. Mas se falarmos, por exemplo, da diabetes, a prevenção da diabetes com uma dieta mediterrânea e de síndrome metabólico é cerca de 52%. É muito. É muito. E se falarmos de uma patologia mais rara, que é o cancro, especialmente o cancro do foro digestivo, estamos a falar do colo retal e do foro genitourinário, como o cancro da próstata, a redução é de 60%. Portanto, os benefícios da dieta mediterrânica vão muito além dos cardiovasculares, que são extremamente importantes porque são os que matam mais frequentemente, são os responsáveis pela grande mortalidade. Eu tenho a dizer que a maior causa de mortalidade dos doentes diabéticos é cardiovascular. E temos também os outros benefícios, já para não falar dos
dos benefícios que já foram aqui falados da depressão, mas até podemos ir um bocadinho mais longe, do ponto de vista Também cognitivo tem e de efeitos sobre a memória. depressão? Além dos efeitos sobre a depressão, que o professor Lopes Gomes já falou, tem efeitos ao nível das capacidades cognitivas e da memória. Por exemplo, se formos avaliar a diferença entre indivíduos com risco cardiovascular maiores que 75 anos, que fazem uma dieta deste género por um período de 6 anos, têm uma melhor função cognitiva e melhor capacidade de memória e menos probabilidade de evoluírem para uma demência do que aqueles que não seguem uma dieta mediterrânea, que também é um aspecto extremamente importante. Portanto, os benefícios da dieta mediterrânea são imensos. São imensos, não é? Patrícia Falcão, bem-vinda também à Sociedade Civil, é técnica, Patrícia Falcão Duarte, peço desculpa, é técnica da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Já aqui falámos, falou há pouco a Ana, que a gordura fundamental a usar nesta dieta mediterrânica é o azeite. E nós estamos bem servidos de azeite, não estamos? Estamos muito bem com servidos. Muitas variedades e para vários paladares. Sim, mas agora, aproveitando a conversa, o que a Mariana estava a acabar de dizer, é verdade, sendo dentro da dieta mediterrânica o produto por ex-libris, o azeite, faz sentido, porque se nós pensarmos que a bacia mediterrânica produz mais de 90% do azeite do mundo, portanto, as coisas não acontecem por acaso. Produzimos muito azeite, produzimos bom azeite, mas infelizmente eu acho que as pessoas ainda não sabem escolher azeite. Ou seja, uma pessoa vai ao supermercado e os seus parâmetros de escolha é o preço e a acidez, que não são os melhores parâmetros. Porque se eu pegar numa azeitona perfeitamente sã, a levar em tempo útil para o lagar e portanto, ela for elaborada unicamente de processos físicos, como seja decantação, centrifugação, filtragem, tenho um produto 100% natural. E aí estou a falar de um azeite virgem ou extra virgem. Se essa azeitona não estiver nas mesmas condições, for uma azeitona que tenha, por exemplo, gafa, ou seja, uma azeitona que já está de alguma forma adulterada, ou chegar ao lagar e não for logo elaborado, ou não for elaborado nas melhores condições, eu vou ter um azeite com defeito. Portanto, e como eu não posso vender ou não devo esse azeite com defeito, vou ter que o corrigir quimicamente. E quando corrijo quimicamente, vou ter um azeite que se chama azeite refinado, onde entram produtos químicos para corrigir esses ditos azeites, esses ditos defeitos, peço desculpa, como seja a cor, a própria acidez, o aroma, tudo isso é possível de ser corrigido quimicamente. Então passa a ter um azeite refinado que não é possível de ser vendido. Então mistura-se com um bocadinho de azeite virgem e dá origem a uma categoria comercial que se chama azeite, unicamente. Que é um azeite mais barato. Mistura é um azeite de segunda linha. Virgem com esse azeite. Com azeite feito produzido. Exatamente. É. Fiz chamar-lhe um azeite de segunda linha. É um azeite, mas que existe, está no supermercado e é um azeite consideravelmente mais económico. E quando nós falamos em dieta mediterrânica, em tudo isso, temos que pensar que todos os componentes que são, no fundo, o ex-libris do azeite e que ajudam à prevenção das doenças cardiovasculares e tudo o que sentado aqui a falar à mesa, nesse dito azeite, que é a mistura do azeite refinado com o azeite virgem, estão em muito menor grau do que no azeite, se consumirmos azeites virgens. Portanto, quando o consumidor, quando está a escolher azeite, tem que estar consciente que não está, no fundo, a potencializar ao máximo os benefícios da dieta mediterrânica. E já agora, portanto, deve escolher azeite virgem ou extra virgem. E qual é a diferença? Porque é que um é virgem e o outro é extra virgem? O extra virgem tem uma acidez até 0,8, o virgem tem uma acidez de 0,8 a 2. Estão perfeitamente... Ou um ou outro são naturais? Um ou outro são perfeitamente naturais. A acidez não interessa para nada? A acidez não é tão uma coisa importante de paladar, assim. só. Também não é detectável. Isso é um mito. Então porquê que está lá destacado sempre essa questão da acidez? Porque realmente o extra virgem é melhor do que o virgem. Quanto menos acidez tiver, melhor. Mas o azeite virgem... Mas é melhor em quê? É melhor porque tendo menos acidez tem mais compostos fenólicos e tem mais esses componentes que são benéficos para a saúde e para a prevenção das doenças cardiovasculares. E agora até eu não estou tão habilitada a falar disto como os outros convidados, sim, mas também há um estudo. A diferença de um para o outro, não é? É a questão da acidez. Sim, pois eu sei que é a questão da acidez. Agora, portanto, os extra virgem têm menos acidez. Os extra virgem têm menos acidez. A minha dúvida é porque um mais ácido ou menos ácido, se há alguma diferença. Então vou tentar explicar de outra forma. A azeitona, quando no fundo, quando é esmagada, sim, liberta a acidez e consoante as suas variedades, consoante... Da azeitona? Da azeitona.
tudo isto tem a ver com a azeitona. Com o tempo que ela demora, com o estado em que ela entra no lagar, com o tempo que ela demora a ser elaborada, tudo isso vai fazer com que ela liberte mais ou menos ácidos. Muito bem. Já vamos saber se é importante comer azeite ou usar azeite com mais ácido ou menos ácido. Talvez a Ana nos possa ajudar. Vamos agora ver uma receita. A dieta mediterrânica traduz um estilo de vida, como já ouvimos aqui falar, e vamos saber mais em pormenor que estilo de vida é este, e não apenas um padrão alimentar. Combina ingredientes frescos da agricultura local e da época, receitas e formas de cozinhar próprias de cada lugar, com o exercício físico diário. Tudo num clima ameno. De seguida vamos perceber quais os principais alimentos característicos desta dieta, assim como os benefícios que trazem para a saúde. A dieta mediterrânica, caracterizada pela abundância de alimentos como o pão e outros cereais pouco refinados, leguminosas, hortaliças, legumes, fruta fresca e frutos secos. Também é conhecida pela utilização do azeite como principal fonte de gordura, assim como pelo consumo moderado de pescado, aves, laticínios e ovos, e consumo de pequenas quantidades de carnes vermelhas. Esta dieta também é rica em ervas aromáticas, especiarias, tomate, cebola e alho. Já na bebida, destaca-se a ingestão moderada de vinho, em particular o vinho tinto, geralmente a acompanhar as refeições. Esta dieta é equilibrada, variada e com nutrientes adequados, destacando-se os benefícios do baixo teor de ácidos gordos saturados e alto teor de monoinsaturados, tal como em fibra alimentar, vitaminas e minerais. Destaca-se ainda pela riqueza em compostos antioxidantes importantes para a saúde e bem-estar. Quem opta por esta dieta pratica uma dieta saudável com benefícios importantes, uma vez que os países mediterrâneos têm uma incidência menor em doenças cardiovasculares e em alguns tipos de cancro. A dieta mediterrânica pode também oferecer proteção contra algumas doenças crónicas, a diabetes, colesterolemia, hipertensão arterial e obesidade. Desta forma, a dieta mediterrânica é benéfica para o coração, mas também para o cérebro. Um estudo da Universidade de Navarra demonstrou que o azeite e os frutos secos, abundantes nesta dieta, melhoram significativamente a capacidade cognitiva dos adultos. Ora bem, antes de falarmos da dieta mediterrânica como estilo de vida e tudo o que está associado, porque já falámos um pouco do padrão alimentar, vamos só tirar esta dúvida do azeite, senão eu vou ficar com ela toda a tarde. Extra, virgem ou virgem, tanto vale? O azeite mais ácido é melhor, menos ácido? Penso que a Patrícia já referiu, portanto, a importância que é igual, eles são ambos... Tanto um como o outro é bom. Sim, são ambos naturais. A questão aqui é também uma questão organolítica, não é? Portanto, muitas das vezes, e há pessoas que gostam do azeite mais ácido, e há outras pessoas que gostam de menos ácido. É uma questão de paladar apenas. É uma questão de paladar. Esta acidez é traduzida, portanto, como acabamos agora de ouvir, o azeite é rico em ácidos gordos monoinsaturados. Sim. E alguns destes, portanto, eles encontram-se associados em moléculas, compostos químicos, portanto, que são os triacilgliceróis. Mas quando há portanto, durante o processo de fabrico, pode haver libertação de algum deste ácido oleico, que é o tal ácido gordo principal no azeite. E quando ele se liberta, ele fica livre. E, portanto, confere maior acidez ao azeite. Só tem mesmo a ver com este aspecto. Uma questão organolética aqui, sem dúvida, não mais a do que destacar. Isso, não mais do que isso. Agora, virgem, extra virgem, penso que do ponto de vista... Estilo de vida, a dieta mediterrânica impele-nos para um determinado estilo de vida? Ou ele está associado sempre à dieta mediterrânica? Deveria estar, era exatamente, ainda agora estávamos a conversar sobre isso. Dieta mediterrânica significa efetivamente um estilo de vida, onde a atividade física deve estar presente. Este conceito vem de quando? Este conceito é histórico, há milénios. Portanto, aquilo quando nós procuramos alguma informação, portanto, sobre Estava a dieta... associado a uma forma de vida?
estava associada a uma forma de vida, estava muito associada à forma de vida agricultura rural, por isso o potenciar o fresco, o sazonal, portanto, o produto da época. O crescimento não das só cidades e a nossa migração em massa para as cidades deu cabo disto. Deu. Podemos dizer que sim, porque efetivamente não só era, e há, depois, se nós entramos na antropologia, entramos na sociologia, conseguimos ir buscar estudos muito interessantes nesse campo. A dieta mediterrânica foi muito valorizada, foi ali na década de 70, por um nutricionista, que começou a olhar houve um estudo dos 7 anos, em que ele começou a ver efetivamente e a correlacionar a prática alimentar, o estilo de vida associado. Acompanhou a dieta das pessoas portanto, durante não só 7 a dieta, anos? Sim, portanto, não só, tem aqui outros fatores que não vale a pena estarmos a detalhar muito, mas efetivamente quando ele ia ver as questões cardiovasculares e não só, portanto, a saúde cardiovascular e não só, ele começou e conseguiu correlacionar a escolha alimentar, o modo de vida com o estado de saúde, digamos assim, dos indivíduos que tinham sido envolvidos neste estudo. E foi nessa década então que a dieta mediterrânica foi impulsionada, portanto, para ser uma prática diária. Mas como eu dizia, portanto, temos a atividade física que tem que estar presente em todo, portanto, numa base diária. Temos a confecção dos alimentos, em que esta confecção obriga a um modo, portanto, a uma refeição organizada, planeada e que depois deve ser realizada, portanto, no tal convívio que ainda há pouco o professor referia, o tal convívio em família, o tal convívio, portanto, com os amigos. Há aqui um aspecto que também é muito importante e que depois também contribui para alguns dos benefícios que a professora Mariana ainda há pouco referia, tem a ver com a questão de as questões metabólicas, e aqui a obesidade é um fator crucial. E a dieta mediterrânica, por aquilo que está associado em termos de consumir os alimentos em convívio, o prazer de comer, e também os alimentos que estão aqui implicados, obriga a uma saciedade maior, ou seja, vai aumentar o tempo para a refeição seguinte. Inclusivamente, portanto, na dieta mediterrânica também o próprio número de refeições é importante. Portanto, quantas? É fazer refeições as principais, o pequeno almoço, o almoço, o jantar, e depois ter refeições intercalares. O que acontece nos dias de hoje é que muitas vezes fazemos muitas refeições intercalares. Esse poderia não ser o problema se nós fizéssemos uma escolha adequada dos alimentos, mas o que acontece é que com a oferta que nós temos, muitas vezes não vamos buscar uma peça de fruta, não vamos buscar um iogurte, vamos efetivamente buscar tudo o resto, que são portanto, são os alimentos processados, alimentos que são muito densamente energéticos, digamos assim, do ponto de vista nutricional, muito pouco, exatamente, pois esse é outro conceito da dieta mediterrânica, é o conceito do consumo, portanto, da ingestão energética e o gasto energético, e temos que ter aqui um equilíbrio, temos que ter aqui um balanço. Número de refeições, a forma como se confeccionam os alimentos, exercício físico numa base diária, mais Sim. coisas associadas na à dieta forma como se confecciona, aí é um outro fator também muito importante, até para preservar a qualidade nutricional dos alimentos, que é utilizar ou recorrer, as sopas são cruciais também, como temos as leguminosas, como temos as hortícolas, vão estar presentes necessariamente, são os ensopados, são as caldeiradas, são as cataplanas, portanto, onde nós, com este tipo de confecção, estamos a conseguir contribuir para a preservação dos tais nutrientes que há pouco eram referidos na peça, portanto, as vitaminas, os minerais, ou seja, mantemos tanto quanto possível a qualidade nutricional e, acima de tudo, mantemos também a riqueza nos compostos bioativos, nos tais ingredientes que nós podemos aqui, os tais fitoquímicos, que são bem presentes, como temos aqui muitos alimentos de origem vegetal, e que são esses os responsáveis por muitos dos mecanismos que depois são responsáveis pelos benefícios para a saúde. Lopes Gomes, até que ponto é que o estilo de vida mediterrâneo previne as doenças cardiovasculares? Antes, permita-me só uma coisa, voltando à acidez do azeite. É natural que uma pessoa que tenha problemas gástricos, sofra de gastrite, se comer um azeite com maior acidez, sinta as suas queixas aumentarem. Portanto, esse também será um motivo de escolha de um
azeite com uma acidez menor. Portanto, estômago mais frágil, menos acidez, de preferência. Pronto, isso é que é importante. E não podemos esquecer que o azeite, desde os tempos gregos, foi tratado não como alimento, mas como medicamento. E é? E Até é, certo na ponto, realidade, será? um medicamento. É? E eles usavam medicamento para o corpo e para o espírito. As lamparinas eram azeite, era a luz da lamparina que iluminava os espíritos. Iluminava o espírito. Portanto, é extremamente importante. Mas, voltando então à prevenção das doenças cardiovasculares. O problema da aterosclerose é o depósito dentro das artérias. Portanto, as artérias têm a camada interior, que é o endotélio. E quando se começa a depositar entre o endotélio e a íntima, começam-se aí a depositar essencialmente colesterol. O colesterol, que é o mal da fita. Gordura? Que é um tipo de gordura. O colesterol existe, de uma maneira simples, para dizer que há o bom colesterol e o mau colesterol. O colesterol LDL é o mau colesterol, que se infiltra pelas artérias e vai danificar o endotélio e criar umas placazinhas nas artérias. É como se criasse... Desgastas, é? É como se criasse ferrugem dentro da tubagem. Sim, sim. Portanto, isso forma aquela placazinha que vai crescendo, pode romper o endotélio, e quando rompe o endotélio acontece uma coisa que é como... Senhoras, para explicar bem, as senhoras conhecem muito bem aquela louça de cozinhar que tem aquele revestimento antiaderente. As artérias também têm um revestimento antiaderente. E quando esse revestimento é lesado, tal como nessa louça de cozinha, começam a juntar-se ali as plaquetas e formam um rolhão que vão entupir aquela artéria. Portanto, nós temos que preservar esse endotélio das artérias para não termos doenças arteriais. E, sabendo nós que o colesterol é de todos os elementos aquele que mais vai lesar as artérias, temos que fazer os possíveis temos que para ter manter o colesterol baixo. Mas o colesterol LDL, porque há outro tipo de colesterol, que é o HDL, que pelo contrário faz com que não entre tanto colesterol para dentro dessa... Combate o colesterol mau. É, o bom e o mau. O mau, normalmente, é como quando nós éramos miúdos, queríamos sempre, nas brincadeiras, os polícias e ladrões, queríamos ser sempre os maus para ganharem. E os maus é que ganham, normalmente. Então... o colesterol também? E o colesterol também, que infelizmente é o mau que ganha. O bom começa a perder. E só ganha o bom se nós tivermos bom estilo de vida. Que é comer peixinho, como foi aqui referido, os ácidos ômega 3, vamos ter o aumento do colesterol HDL. O azeite é essencial para isto. Portanto, nós vamos olear muito bem as nossas artérias com azeitinho para evitar que se formem lá os trombos e que fiquem entupidas e continue a circular. Mas com moderação também, o azeite, moderação, não é? Não vamos agora também, começar a pôr litros de azeite. Se for em excesso, também faz engordar. Esse é o maior problema, o excesso da gordura. Não, é para não pensarmos todos que vamos curar os nossos problemas de colesterol com azeite, não é? Mas não bebíamos à colher. Tudo que é em excesso faz mal. Pronto. Tudo que é em excesso faz mal. Mas temos que ter, na realidade, alimentos que façam essa prevenção. E essa prevenção, o colesterol sobe porquê? É só o azeite que é importante aí ou há outros alimentos que ajudam também? Os óleos, todos os óleos de peixe é essencial, todos os óleos vegetais são muito bons. Óleos vegetais? Os animais são muito maus, os óleos de animais são todos muito maus, fazem todo muito colesterol, LDL, os vegetais fazem menos, e dentro dos vegetais é de longe o melhor, é o azeite. Agora, nós o que temos que fazer é conseguir que a nossa alimentação, o tipo de alimentação mediterrânica, não pensa, este tipo de alimentação não existe só na bacia mediterrânica, como estava aqui. Todos os países ficam dentro das meridas. Por exemplo, temos ficam quê? Todos os países que cultivam vinho, bom vinho, sim, têm um clima semelhante. É o tipo de clima. São um inverno temperado, que não é muito rigoroso, e um verão mais ou menos quente, não tanto como nós temos hoje, nestes tempos que nos estão agora a rodear, mas o que eu devo dizer é que nós podemos encontrar uma dieta muito semelhante à mediterrânica, por exemplo, na Califórnia, no Chile, na Argentina. É o paralelo. Todo o paralelo, todos os países ficam ali, na África do Sul, podem ter um tipo muito semelhante. E o que é curioso é que os americanos criaram vários tipos de dietas. A última dieta que inventaram, que seria a dieta Prudence, que seria, digamos, a doença prudente, que ia evitar
estas doenças. Então era uma dieta extremamente rigorosa, muito controlada. Fizeram um estudo de controle entre esse tipo de dieta e a dieta mediterrânica e chegaram à conclusão que a dieta mediterrânica era muito melhor que aquela dieta mediterrânea, aquela dieta feita de um modo tão científico. Isto porquê? Em primeiro lugar, as pessoas aderem muito bem à dieta mediterrânica, porque a dieta mediterrânica dá uma possibilidade enorme de escolha, é extremamente agradável, podemos variar constantemente, e o que foi muito importante, outra coisa que é muito importante é o número de refeições diárias. Nós temos que comer, o nosso organismo obriga a que nós temos de comer qualquer coisa de 3 em 3 horas, no máximo 4 em 4 horas. E nessa altura podemos escolher, depois da nossa refeição, à meia da tarde, podemos comer, por exemplo, fruta. É muito agradável comer iogurte, e tudo isso nos vai fazer muito bem e vai prevenir a aterosclerose, porque vamos prevenir a aterosclerose, estamos a prevenir as doenças do coração, estamos a prevenir as doenças do cérebro, e agora, como foi referido, a dieta mediterrânica, há bocado, como foi referido, que faz muito bem à parte cognitiva, e faz porque protege as artérias cerebrais também, que as artérias cerebrais são tão lesadas como as cardíacas. As cardíacas têm mais acidentes, digamos assim, por um motivo. É quando se forma a tal placa de aterosclerose nas artérias, as artérias que alimentam o coração passam por fora do coração, as artérias coronárias, e o coração está sempre a bater, e aquelas artérias estão sempre a vibrar. E essas vibrações que são transmitidas pelo pulsar do coração à artéria, com mais facilidade, fazem com que essa placa se rompa. E é por isso que há mais acidentes isquémicos ao nível do coração. Tem a ver com a questão mecânica mesmo. É pela ação mecânica do próprio coração que faz aquelas artérias vibrarem. As artérias cerebrais não vibram tanto, têm as suas vibrações próprias, mas o cérebro está ali quietinho, não está ali a abanar as artérias. Não é? Portanto, não é só a dieta mediterrânica, mas depois a variedade dentro da dieta mediterrânica. Exatamente. E o azeite são muito importantes. São extremamente importantes. E com exercício físico. E a forma agradável de se estar. Com alguma atividade, convém. Isso é essencial. E comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, não é? Não estar muito tempo sem comer, mas comer os alimentos certos e fazer exercício físico, pelo menos meia hora por dia. Meia hora por dia. Já vamos regressar. Vamos agora até à cozinha do Instituto de Cardiologia Preventiva do Monte da Caparica, onde o chefe Paulo Anastácio prepara uma receita mediterrânica, tabulé de legumes, um prato proveniente do norte da África com os tradicionais ingredientes disponíveis em países da zona do mar Mediterrâneo. Viva! Estamos no Instituto de Cardiologia de Preventiva de Almada, o meu nome é Paulo Anastácio e vamos hoje fazer aqui uma receita mediterrânica. Normalmente associamos sempre Portugal como um país mediterrânico, pensamos também na França, na Itália, na Espanha, na Grécia eventualmente, mas a partir daí esquecemos todos os outros que estão à volta do Mediterrâneo e que são muitos. A receita que vamos fazer hoje é uma receita com origem no norte da África, nomeadamente Marrocos, embora também possa ser consumida na Tunísia, na Argélia e outros mais por aí afora. Vamos então fazer um prato de cuscuz, que já temos colocado aqui dentro destes copos, nomeadamente um tabulé de legumes, que é uma mistura de cuscuz cozidos com legumes. Funciona como uma entrada, pode ser comida meio quente, meio fria. Vamos então passar aquilo que já temos aqui neste momento. Temos os cuscuz, temos o pepino, pimentos, tomate, hortelã, grão cozido, azeitonas, alho que vamos picar ainda, cebola, limão, sal fino, sal grosso e temos azeite também. Ali dentro já temos água que está a ferver e a primeira coisa que vamos começar por fazer é colocar a nossa quantidade de cuscuz, que no caso guardamos aqui 1,5 copo destes, que vai servir também como se fosse uma medida, e ao qual vamos adicionar água a ferver. Portanto, temos 1,5 copo de cuscuz e 1,5 copo de água. Colocamos a água com o cuscuz e agora envolvemos e tapamos bem com celofane para manter a temperatura que a água nos vai dar e cozer o cuscuz e fica aqui a repousar durante alguns minutos. Entretanto, aqui dentro já temos misturado os pimentos, os pepinos, as azeitonas, o grão picado. Vamos continuar ainda com mais um pouco de cebola e em seguida vamos continuar a picar os restantes ingredientes. Entretanto, o nosso cuscuz já está ali a continuar a absorver a água e daqui a pouco já vamos
misturar tudo. Aqui convém que o tomate seja com as sementes, para precisamente todos os sucos que o tomate tem, toda a umidade que o tomate tem, possa depois ser passado para o cuscuz, dando-lhe assim, desta forma, um sabor muito mais agradável. E vamos também regar com sumo de limão. Vamos espremer e vamos adicionar um pouco de sal. Azeite. E neste momento vamos então envolver misturamos os ingredientes bem misturados e este é um prato que pode ser feito até da hora de almoço para o jantar ou de manhã para a noite, porque preferencialmente deve sempre repousar um pouco para que os sabores se possam desenvolver. É um ótimo prato para ser feito num dia para comer depois da praia. Agora vamos só colocar aqui no prato. Como veem, é um prato com muito poucas calorias ou nenhumas. Pode ser bastante diversificado em termos de ingredientes. Saudável, fresco, agora para esta época de verão, que se avizinha. E com um sabor completamente diferente. Espero que tenham tomado nota da receita e experimentem em casa a ver se gostam. Uma receita do norte da África ligada à dieta mediterrânica. Mariana, já falámos aqui, ainda agora falava o Lopes Gomes da questão do vinho, não é? E dos países que produzem vinho. O vinho, que importância é que tem e que papel é que tem nesta dieta também? Bem, o vinho é um outro produto característico da região mediterrânica. Quando falamos no vinho, estamos a falar de vinho tinto e um aspecto importante é dizer que o vinho é opcional. Como eu costumo dizer... Só do vinho tinto? Não, estamos a falar preferencialmente do vinho tinto, porque do ponto de vista dos componentes antioxidantes e um componente especial que tem outras propriedades que não são antioxidantes, do ponto de vista cardiovascular, inflamatório e até um aspecto muito interessante atualmente, que é a transformação da gordura numa gordura mais ativa, que produz a calor, que é o resveratrol, é mais concentrado no vinho tinto. Portanto, por ter essas características, esses antioxidantes... O branco também tem, tem menos. O vinho tinto acaba por concentrar mais componentes desses que são benéficos. E, portanto, quando nós falamos que o vinho é um componente da dieta, estamos a falar que o vinho, enquanto conteúdo alcoólico, deve ser o componente a escolher. E, de preferência, o vinho tinto, se o vamos incluir. Mas há um aspecto aqui muito importante, é que nós estamos a dizer às pessoas que devem começar a beber vinho. Eu costumo dizer que, como é um caráter opcional, se a pessoa não tem por hábito beber o vinho, não tem que se sentir obrigada a passar a consumir. Ou seja, não tem por hábito ingerir bebidas alcoólicas. Se consumir bebidas alcoólicas... Há quem o faça esporadicamente, por exemplo. Como? Há quem o faça só esporadicamente. Exatamente. É? Se consumir bebidas alcoólicas, deve fazê-lo com moderação e optar por aquelas que têm melhores qualidades do ponto de vista cardiovascular e anti-inflamatório. Neste caso estamos a falar do vinho tinto. E se não consegue beber com moderação, deve
pedir ajuda, não é? Sim. Porque o Isso vinho já não em tem a ver excesso com todos dieta já sabemos mediterrânica. que tem muitos malefícios. Mas mesmo naquelas pessoas que bebem com moderação, é preciso terem atenção que há algumas condições em que a pessoa deve evitar a ingestão mesmo de vinho. E estamos a falar de coisas tão simples como, por exemplo, alguém que tem fatores de risco cardiovasculares e tem excesso de peso, obesidade e necessita de perder peso. O vinho tem um conteúdo calórico que não é todo desprezível e, portanto, torna-se mais difícil a tarefa de perder peso que se fazer parte da dieta. Se a pessoa tiver já algumas complicações do ponto de vista cardiovascular, especialmente microvascular, por exemplo, algumas complicações oculares, o vinho também pode potenciar o risco de ter complicações. E há uma outra classe que tem a ver com a necessidade de toma de fármacos. Nesse aspecto, o professor Lopes Gomes pode explicar melhor, que é, por exemplo, doentes que tomam antiarrítmicos, ou seja, que já têm doenças cardiovasculares e que tomam alguns medicamentos que podem interferir. Tomam medicamentos que interferem com o ritmo cardíaco, ou seja, para controlar o ritmo cardíaco, e que são muito prescritos aqui por distintos cardiologistas. E o vinho também na preparação dos alimentos? O vinho na preparação... Na confecção? Na tem algum papel? Pode ter? Na preparação dos alimentos, é algo que é muito tradicional. Perde as suas qualidades, todas essas que estava aí a falar. Quem me pode explicar? Avalizadas para... Ana? O aspecto é que o álcool evapora-se, não é? Portanto, nós vamos ficar com os outros componentes, porque com o calor, dependendo da fase da confecção dos alimentos, vamos ficar com mais ou menos álcool. Idealmente, na maior parte das circunstâncias, ficamos sem álcool de todo e ficamos só com os outros componentes. Quantidades. Se estamos a falar de uma pessoa que não tem nenhuma patologia associada e quer beber moderadamente, estamos a falar de um copo de vinho a cada refeição. A cada refeição. Portanto, 2 por dia? Exato, será? mas não estamos a falar de um copo de litros, não é? Estamos a falar de um copo de medida. Não é aqueles copos dos refrigerantes, sim. Não, de todo. Um copo normal de vinho, não é? Exato. A minha dúvida tinha a ver com o vinho na comida, que também se usa muito, há quem use, e as pessoas podem pensar, naturalmente, que em vez de o beberem à refeição, se puserem na comida, podem ter os mesmos benefícios de que estava ali a falar agora a Mariana. E podem? Depende depois também do tipo de confecção que vão utilizar, porque esses antioxidantes, os tais compostos fenólicos que a professora Mariana mencionou e muito bem, eles são termorresistentes até certo ponto. Portanto, se nós tivermos a confeccionar... São resistentes ao calor? São resistentes ao calor, mas se nós deixarmos o guisado, o estufado, o assado, horas sem fim, portanto, sob a ação horas sem fim? Também é um pouco exagerado. Mas digamos assim. É o que vamos perguntar. Mas vai tudo depender, porque depende muito portanto, há aqui sempre o binómio temperatura-tempo que nós temos que ter. É difícil que seja a mesma coisa. O melhor... O melhor é o consumo em natura, exatamente, naturalmente. Faço aqui só e já que está a falar do vinho na confecção, que pode ser interessante. O vinho às vezes é utilizado para marinar. Sim, carnes, nomeadamente. Carnes, não é? Sim. E aqui é que há estudos que demonstram que quando se faz uma marinada de uma carne, particularmente quando ela depois vai ser frita, que não é a forma de confecção ideal, mas quando isso assim acontece, a produção de compostos tóxicos é diminuída. Portanto, há aqui compostos, as aminas, que podem ser tóxicas para o organismo. Quando a carne foi marinada previamente em vinho, o vinho tem aqui um efeito protetor, também pela presença destes antioxidantes. E, portanto, enquanto que colocar o bife diretamente, portanto, no óleo para fritar, podem ser desenvolvidas, portanto, estas aminas que têm toxicidade associada. No caso, uma marinada... As pessoas antigas sabiam muito, não sabiam? É verdade. E nós perdemos imenso conhecimento. E agora a ciência está era uma coisa que se fazia muito antigamente, claro, as carnes eram quase todas embebidas em vinho, não é? Portanto, de um dia para o outro, etc. Com o alho aqui também é muito importante. É tudo de usar na altura, não é? E fazer na altura. Outra das dificuldades que considero que as pessoas terão tem a ver com perceber como é que devem combinar estes alimentos, não é? Nós já temos à mão das pessoas informação suficiente sobre a forma como devem usar os alimentos, como devem combiná-los na dieta mediterrânica, aprenderem a fazer as refeições e as receitas com base nestes alimentos, ou isso não é muito importante? Eu acho que desde que eu acho que a nossa prática, portanto, se nós olhamos para a nossa gastronomia portuguesa,
Nós já naturalmente temos um modo de confecção que está perfeitamente alinhado com aquilo que está preconizado na dieta mediterrânica. Se nós pensarmos que nós também utilizamos como base cebola, o alho, o tomate, está muito presente. Efetivamente, um pouco aquilo que há pouco mencionava a professora Mariana, que a substituição do sal pelas ervas aromáticas, eu acho que isso está a ser lentamente a ser educado. As pessoas estão a ter consciência dos malefícios do sal e estão a introduzir as ervas aromáticas e também a questão do combinar. Muitas das vezes, uma das coisas que eu acho que nós ainda temos muito que caminhar, eu sei que estou sempre a bater nesta tecla, mas é o facto das leguminosas, porque eu acho que nós em Portugal consumimos muito poucas leguminosas e as leguminosas são um alimento muito interessante que pode também fazer a diferença, não só portanto, por ser uma fonte de proteína até relativamente económica, e nós vimos agora nesta receita, estava lá o grão, estavam lá depois também o cereal, portanto, neste caso o cuscuz, mas é depois... Mas também não aparece da muito, fibra. não é? A não ser em espaços muito específicos, pessoas que conseguem ainda ir aos mercados tradicionais, ou algumas mercearias, não aparece assim uma grande variedade de leguminosas, nomeadamente nos supermercados e nos hipermercados, que é onde as pessoas, ou a maior parte das pessoas, faz as suas compras. Mas temos o feijão, temos o grão, temos... São sempre as que aparecem. São os mais há comuns. muito mais leguminosas, não é? Que não são usadas. Depois, portanto, isto já na forma fresca, depois temos a soja, que não é bem nossa, temos depois outras leguminosas que são menos comuns, efetivamente. Essas aparecerão mais em casas da especialidade, não é? Mas se nós conseguíssemos aumentar o consumo já de feijão, e nós temos imensas variedades de feijão, do grão de bico, eu acho que nós já estávamos... E não conseguimos porquê? As pessoas habituaram-se ao sabor das leguminosas, Pode ser isso, e também há aqui sempre o fator, há o fator pelo facto da presença, portanto, daquilo que pode gerar. Há pessoas que são mais sensíveis do que outras, há pessoas que fazem uma melhor digestão das leguminosas do que outras. E, tem portanto, a ver com as cascas precisamente. com as cascas das leguminosas. Mas são uma fonte que às vezes muito não são fáceis de digerir, não é? São inclusivamente um alimento muito importante para o controle de diabetes, não é? Lopes Gomes acha que não? Eu acho que não. Acho que Não foram fazem mal. alguns mitos que se criaram. Ah, é? As pessoas têm a ideia que se comerem feijão, se comerem grão, vão engordar muito. Claro que não vão engordar, se comerem muito, engordam muito, mas se comerem em porções normais não vão engordar. Isso são excelentes alimentos, os diabéticos podem comer e devem comer porque tem a glicose da absorção lenta, não faz aqueles picos, portanto é excelente para os diabéticos. E é normal. Eu tenho uma série de doentes diabéticos que aparecem, não posso comer feijão, não posso comer grão, pode comer. São excelentes, criaram-se determinados mitos que as pessoas têm. E tem fibra, são excelentes alimentos. Mas é que estes mitos fazem com que as pessoas pensem que estão, quando fazem determinado tipo de alimentação, estão a fazer uma alimentação errada. Não estão. Comerem os alimentos mediterrâneos, estão a fazer uma alimentação excelente. E já agora, em relação ao álcool, ao vinho, é uma coisa importante, que é o álcool. O álcool em pequena quantidade é vasodilatador, faz bem. Portanto, se bebermos um bocadinho de álcool do vinho em pequena quantidade, vai dilatar as nossas artérias. Essa pequena quantidade é quanto? É muito variável. É variável de pessoa para pessoa. Mas nós sabemos que... Eu acho que nós temos um problema com as quantidades. Não, as quantidades normalmente... Na comida também. É tudo, é quantidade. Vai a um restaurante qualquer e atravessam que nos servem uma dose. Sim. Dá para 3 pessoas às vezes, não é? Por isso, Por isso é que eu estou a perguntar isso, porque as quantidades na cabeça das pessoas ou de cada um são coisas muito extremamente diferentes. importantes. Mais importante é a quantidade que se come. Porque se comer demasiado, nem que seja fruta, ou seja o que for, faz fazer mal. A quantidade é importante. Temos que comer para ficarmos satisfeitos, saciar a fome, estarmos bem. E não comer por comer. Sim, mas eu interrompi, eu estava-me a dizer que uma pequena quantidade de álcool faz bem. Porque é vasodilatador, dilata as artérias, melhora a circulação. Mas a partir de determinado nível de álcool, vai acontecer exatamente o contrário. As artérias vão haver uma vasoconstrição, vão apertar e dificultam a circulação. Isso há uma certa variação pessoal. Depende das pessoas, é? É. Mas de qualquer maneira, um homem pode beber à vontade um copo à refeição ou uma jantar. As senhoras normalmente
beber menos, porque são mais sensíveis. Isto tem a ver com várias coisas, do estado hormonal até o resto, que os endocrinologistas sabem muito melhor que eu. Mas, de qualquer maneira, há que ter cuidado. E todos nós temos a noção, conhecemos pessoas que se beberem um bocadinho de vinho ficam completamente embriagados e outros bebem o garrafão e estão quase na mesma. Claro. Portanto, tudo isso, há sensibilidade individual. Tudo na nossa vida, temos a matéria geral para toda a gente, mas depois somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Claro. E, portanto, isto na medicina cada vez mais, vem no aforismo que há doentes e não doenças, é a mesma coisa. Em relação às pessoas, umas reagem de uma determinada maneira, outras de outra. E cada um dentro do leque enorme que tem de alimentos deve escolher aqueles que mais o satisfazem, com que se sente melhor e fazer depois as combinações que achar que deve fazer. E de preferência cozinhar as cataplanas e coisas no género, pôr os alimentos todos em cru, deixar ir lentamente. O que é importante, a maior parte das vezes, é não cozinhar com temperaturas muito elevadas, porque as temperaturas elevadas fazem deteriorar muitos alimentos e criar substâncias tóxicas. É por isso que os grandes cozinheiros, os grandes mestres, o que é que eles fazem? Demoram muito tempo a fazer a comida. E antigamente, nas nossas aldeias, o que é que acontecia? Punha-se a panelazinha ali ao lume, na lareira, punha-se tudo lá dentro e deixavas aquilo durante muito tempo. Mas temos o problema do tempo, muitas vezes, não é? As pessoas chegam em cima das refeições a casa são as refeições têm menos tempo e, portanto, cozinha-se tudo mais à pressa, sobem as temperaturas. É o estilo de vida, termos tempo para fazer as coisas. E às vezes temos, nós é que não sabemos aproveitar bem o tempo que temos. Há estudos, Mariana, que mostram que a dieta mediterrânica pode reduzir o risco de desenvolver a diabetes, é? Exato. Mas permite-me só pegar no fim da última intervenção do professor Lopes Gomes em relação aos mitos, em relação às leguminosas e à fruta, porque eu acho que existem mitos nos dois sentidos. Existem um mau mito. Também? Não, existe o mau mito das leguminosas, que realmente os diabéticos, quando aprendem a utilizar as leguminosas, veem que é um aliado sem igual, porque realmente diminui as excreções glicémicas. Não estamos a falar de comer um prato de feijoada, mas estamos a falar em substituir o arroz e a batata pelas leguminosas. E o outro mito é a fruta, que é acharem exatamente o contrário, que podem comer sem limites e, portanto, têm o açúcar todo da fruta e acabam por ter os malefícios, especialmente os doentes diabéticos, porque acham que podem comer fruta à vontade, estão a comer um teor exagerado. E quem não é diabético, pode ou não? É assim, cada caso é um caso, não é? Ou seja, de qualquer maneira, o açúcar da fruta também tem valor calórico associado e se a pessoa não quiser ingerir calorias provenientes de açúcares em excesso, também não deve exagerar com o volume da fruta. São as tais 3 peças de fruta, mais ou menos, que são indicadas por dia, não é? Se for um diabético, provavelmente terá que ser menos. Em relação à pergunta que me fez, é muito curioso, porque neste momento nós conseguimos falar com números e toda a gente sabe que as pessoas ligadas à ciência gostam muito de consubstanciar aquilo que dizem em números. Não é? Exatamente. A dieta mediterrânica, como aqui foi falado, começou por um estilo de vida da região mediterrânica e depois surgiram alguns estudos, mas neste momento nós temos um grande estudo de larga escala, que foi feito aqui pelos nossos vizinhos espanhóis, o Predimédico, que envolveu mais de 7 mil doentes com várias classes. E foi este estudo que nos demonstrou que era possível prevenir a diabetes metabólica em 52%, ou seja, se esses indivíduos de alto risco seguissem uma dieta mediterrânica durante 6 anos, estavam a diminuir o risco de virem a ser diabéticos em 52%, ou seja, mais de metade das pessoas conseguiram prevenir o risco que tinham de vir a desenvolver diabetes, que é um aspecto muito, muito significativo. Claro que em Espanha foi relativamente simples fazer isso, porque pegaram no padrão mais ou menos mediterrâneo dos indivíduos e aconselharam-nos a suplementar com azeite ou então utilizar uma dieta com baixo teor em gordura. E o que demonstraram é que os indivíduos com uma dieta com baixo teor em gordura, apesar de terem uma ingestão calórica menor, não tiveram os benefícios que tiveram os indivíduos que tiveram uma dieta mediterrânica suplementada com azeite. Pronto. Ou seja, provou-nos em números que realmente esta impressão que nós tínhamos e com estudos de menor escala era real e que ao implementarmos com outra força este tipo de hábitos alimentares na população em geral e em particular nos nossos doentes e em particular nos doentes diabéticos, tínhamos um grande benefício acrescido. Tem muitos benefícios, não é? E prevenção ainda, e prevenção também, prevenção da diabetes, ou seja, os indivíduos que não são diabéticos
conseguem prevenir as suas doenças, que melhoram o controle metabólico da diabetes e diminuem o risco de doenças cardiovasculares, porque a diabetes é uma doença metabólica, mas de facto devia ser uma doença cardiovascular, como já aqui foi dito, porque o grande problema da diabetes é ser um grande fator de risco para a aterosclerose. A aterosclerose é uma lesão de todo o sistema vascular e, portanto, desde as grandes artérias às pequenas artérias estão lesadas na diabetes e todas as complicações da diabetes são ou microvasculares ou macrovasculares, portanto, estamos a falar do mesmo contexto, do mesmo território. Muito bem, já vamos regressar, vamos deixar agora mais uma receita e outra vez do Norte de África, um prato quente, um tagine de peixes preparado pelo chefe Paulo Anastácio. Esta é uma receita também dentro da dieta mediterrânica com ingredientes comuns nestes países como a batata, o peixe, o pimento, o tomate e também o azeite. Estamos de volta à cozinha pedagógica do Instituto de Cardiologia de Almada e o meu nome é Paulo Anastácio. Vamos agora, desta vez, fazer um outro prato de cozinha mediterrânica que se chama uma tagine. Uma tagine, basicamente, é parecida quase como a nossa caldeirada. Leva cebola, tomate, pimentos, um pouco de polpa de tomate, sal, alhos, mas depois leva alguns ingredientes diferentes, um pouco como seja o limão, os coentros, cominho, colorau e as batatas e o peixe, como não podia deixar de ser. Então, em primeiro lugar, vamos começar por colocar a cebola que já laminámos previamente em meias luas. Vamos colocar um pouco mais de cebola e vamos reservar esta para, a seguir, no final, colocarmos por cima do peixe. Agora vamos ao pimento. Fazemos exatamente a mesma operação. Um pouco de pimento e guardamos o resto para depois no final. Vamos agora com o tomate, exatamente a mesma operação, colocar uma parte e guardamos o restante para colocarmos depois por cima também. Vamos agora às batatas, que já cortámos previamente em rodelas, do mesmo tamanho que nós cortamos habitualmente para a caldeirada. Colocamos as batatas e agora vamos colocar o peixe. No caso aqui vamos arranjar uns lombinhos de peixe, no caso vamos fazer com pescada, mas pode ser outro peixe qualquer. Vamos colocar agora os restantes legumes que tínhamos reservado anteriormente, a cebola, o pimento e o tomate, tal e qual como fazemos numa caldeirada tradicional. Aqui a única circunstância é que tem os sabores das especiarias um pouco diferentes. Ainda vamos colocar um pouco de polpa de tomate que já foi diluída com um pouco de água também. No caso, ela não tem vinho nenhum, porque sendo um prato de origem do Norte de África, por motivos religiosos não se consome vinho, portanto não tem álcool nenhum, não tem vinho. Aqui a única exclusivamente leva um pouco de água. Pegar abundante. Este é que é um toque que vai dar aqui diferente. Azeite também. E bastante sumo de limão. Que este é um sabor também que será bastante característico. E para além disso, vamos adicionar ainda 2 quartos de limão dentro dos restantes ingredientes, que ao cozer vai libertar um outro sabor, uma outra fragrância. Vamos colocar ainda alhos picados. Espalhar assim por todo o lado. E agora ainda coentros, um raminho de coentros frescos, que são muito utilizados na cozinha do Norte de África, e azeitonas, no caso, sem caroço, embora também possa ser com caroço. Em seguida, vamos tapar com papel de alumínio, ou eventualmente, se tiver uma outra tampa que possa servir para fazer aqui a parte de cima
do nosso recipiente, tapamos hermeticamente e vamos deixar cozer 15, 20 minutos ou até que esteja tudo já cozinhado e no final é só retificar os temperos. Bom apetite! Agradecemos ao Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada a disponibilidade para estar com a sociedade civil e nos trazer aqui estas duas receitas ligadas à dieta mediterrânica. Patrícia, eu gostava de saber como é que está agora a situação em relação aos restaurantes e ao uso do azeite, porque muitas pessoas comem fora, o azeite também é muito consumido nos restaurantes e houve uma série de restrições em relação à forma como ele era usado, não é? É o seguinte, há uma portaria e uma legislação portuguesa desde 2006 que... É a legislação portuguesa ou é a legislação que foi transferida da União Europeia? É a legislação portuguesa. É portuguesa? É portuguesa. Nós de vez em quando somos muito inovadores e foi uma iniciativa, foi um pedido da produção portuguesa, no fundo todas as organizações, quer de agricultores, quer mesmo a indústria ligada ao azeite, que mesmo a parte dos embaladores também pediu isso e portanto, houve uma portaria e que obriga a que todo o azeite que é colocado à disposição do consumidor, ou seja, o azeite que vem para a mesa, tem que estar numa embalagem devidamente rotulada e numa embalagem de abertura inviolável. Só que depois a Associação dos Restaurantes não gostou porque implica algum custo, não tanto como se diz. A prática deixou de haver nos restaurantes os galheteiros normais, não é? Onde se punha o azeite. Eduarda, se pensarmos que estamos a falar dos benefícios dos azeites virgens em relação aos outros, eu como consumidora que se chegar a um restaurante quero ver no rótulo que estou a consumir um azeite virgem. Se pensar que há semelhança do vinho, como se falou do aqui... azeite para a mesa, também não era isso que acontecia. Geralmente o azeite vinha dentro de um recipiente, tipo galheteira, a gente também não sabia que tipo de azeite estava a consumir. Exatamente, mas agora, se vem a garrafa devidamente rotulada, com a sua abertura inviolável, eu vejo que tipo de azeite é que estou a consumir, de que região é que é, até posso gostar, espero gostar, não é? E, no fundo, como consumidora, estou a ser educada. Olha, eu gosto do azeite além de que a nível mesmo de rastreabilidade, de segurança alimentar, previne uma quantidade de problemas. Mas o azeite... É obrigatório. É obrigatório? As tais embalagenzinhas? É obrigatório. E os restaurantes usam-nas, têm-nas? Geralmente deixou de se ver muito azeite nos restaurantes. Deixou de ser, mas é obrigatório. Uhum. Continua a ser obrigatório, essa legislação nunca foi revogada. Portanto, quem não cumpre não está a cumprir a lei. Não traz sempre o problema, além de não estar a cumprir a lei, de algum dia poder ter uma inspeção da ASAI e com certeza esse facto será objeto de multa. Uhum. Ana Gomes, como é que podemos potenciar a dieta mediterrânica e a sua prática em Portugal? Estamos um bocadinho longe dela nos nossos hábitos, em muitas coisas ainda, não é? Estamos consequência daquilo que nós já falamos aqui, portanto, da alteração de estilos de vida, da urbanização, portanto, do acesso, porque a dieta mediterrânica também preconiza a disponibilidade dos alimentos. Nós, efetivamente, neste momento, vivemos num mundo global, portanto, num mundo em que nós temos acesso a todos os alimentos a qualquer altura do ano, não é? Portanto, ou seja, aquele conceito de sazonalidade que é muito característico da dieta mediterrânica. É usar os produtos da época, exatamente. Não é? E não só estamos a diminuir a pegada ecológica, eu acho que isso também é uma mensagem do lado ambiental. Há uma mensagem muito forte associada ao estilo de vida mediterrâneo, digamos assim, que é potenciar o consumo daquilo que é da região, daquilo que é local, daquilo que é fresco. E é aqui que nós podemos contribuir para diminuir a nossa pegada ecológica e a própria pegada ecológica dos alimentos. E, por outro lado, estamos a consumir alimentos que estão no seu auge em termos de qualidade nutricional.
porque efetivamente são os melhores. É seguir o ciclo de vida dos alimentos, naturalmente, digamos assim. Como é que nós podemos potenciar através da educação alimentar? Portanto, continuar a insistir nas mensagens que a dieta mediterrânica tem, portanto, subjacente. A questão da porção, e que já foi aqui muito conversada, que também está na roda dos alimentos. Portanto, eu acho que aliar, manter aquilo que nós já fazemos com a nossa roda dos alimentos, associar as mensagens que a dieta mediterrânica depois também tem implícito na pirâmide. Aos mais pequenos é um caminho. Eu penso que passar informação aos mais pequenos é sem dúvida o caminho, porque muitas das vezes, isto agora, o ditado popular aqui aplica-se muito bem, não é? Portanto, pequenino se torce o pepino, mas não só, é depois também trabalhar com... Essa dieta, por exemplo, é aplicada nas escolas, nas cantinas ou não? Eu julgo que sim, ou se nós pensarmos que, eu não conheço a realidade de todas as cantinas nas escolas portuguesas, mas se nós pensarmos que a nossa prática alimentar revê-se muito naquilo que a dieta mediterrânica preconiza. Há pouco também falava na dieta atlântica. Efetivamente, a dieta atlântica é pelo aumento do consumo de peixe, porque nós efetivamente... Qual é a diferença entre uma e outra, agora, para percebermos? É sobretudo o consumo de peixe? É o consumo de peixe, sim, e os legumes de folha verde, não é? Portanto, as couves galegas e isso não se usa na dieta mediterrânica? Também se usa. Peço desculpa. Sim. Quando eu falei da dieta atlântica, estava a falar pelo facto de nós não sermos exatamente um país mediterrânico. Sermos um país... Mas agora vamos saber o que é para comparar e perceber. E, portanto, a nossa alimentação é um bocadinho diferente da característica dos países mediterrânicos. Aliás, a grande diferença é o que falamos das ervas aromáticas, não é? Tirando na região do sul do país, não se usa tanto e abusa-se no sal. Em contrapartida, temos esta orla marítima extensa que nós conhecemos e tradicionalmente havia um grande consumo de peixe, o que não acontece nos dias de hoje. Portanto, a nossa dieta tradicional, o que era a dieta tradicional portuguesa, era uma dieta mais atlântica do que mediterrânica, mas com muitas afinidades com a dieta mediterrânica. Ou seja, nunca foi caracterizada e estudada do ponto de vista da implicação na saúde. E tem algumas coisas que são distintas e, portanto, se nós quisermos seguir uma dieta mediterrânica, temos que fazer algumas modificações. E eu acho que a principal modificação passa mesmo pelo sal e pela introdução das ervas aromáticas e pela manutenção dos altos teores de peixe. E também eu acho que se pode acrescentar um pouco aquilo que também mencionou há pouco, que é o consumo de frutos secos, ou os frutos oleaginosos, se nós quisermos fazer a diferença. Da Atlântica ou da Mediterrânica? Não, é muito típico da dieta mediterrânica. Estão, neste momento, a ser muito estudados por esse mundo fora, por diversos grupos de investigadores, e que demonstram que, efetivamente, e começaram com as nozes, e depois também as amêndoas também têm sido alvo de estudo nesse sentido, não só no seu contributo de controle do peso corporal, que é muito importante, e é aqui uma mensagem importante a reter. Agora, mais uma vez, a palavra moderação é crucial aqui, porque não vamos agora comer frutos secos sem fim, porque 100 gramas de frutos secos, por exemplo, equivale ao valor, portanto, calórico de uma refeição. Por isso, aqui a recomendação é comer 4, 5 unidades por dia, é mais do que suficiente para nós termos acesso aos fitoquímicos que são importantes. E há pouco também se falava na questão de ser antidepressivo e o facto da dieta mediterrânica também contribuir para diminuir a pressão. E nos frutos secos nós temos, por exemplo, um aminoácido, que é o triptofano, que é exatamente o precursor de um neurotransmissor que comanda toda a nossa forma de estar e o nosso, digamos, a forma, portanto, se estamos alegres, se estamos tristes, sim. E que é a serotonina. E, portanto, e que pode equilibrar. E que pode equilibrar. As pessoas também a esse nível. Para além da riqueza em ácidos gordos poliinsaturados, que têm depois todo o efeito protetor. Não temos o hábito de comer ananases todos os dias. Não temos, efetivamente Natal, não temos. E, portanto, isso é exatamente, ou seja, pode em deixar grandes quantidades, de ser... nessa altura, muitas vezes. E aí está. Portanto, comemos muito... poucas vezes, e devíamos comer muitas vezes e pouco de cada vez.
Em que circunstâncias, por exemplo, Mariana, é que aconselha aos seus doentes, às pessoas que acompanha, que tenham uma dieta mediterrânica, que se dediquem a uma dieta mediterrânica? Eu diria qualquer pessoa que queira ser saudável. Não é? E depois temos que fazer ajustes em função da patologia que tivermos em causa. Como sabemos que esta dieta ajuda a melhorar o perfil metabólico dos diabéticos, aos diabéticos temos que fazer ajustes em função, por exemplo, da quantidade de fruta, da quantidade de hidratos de carbono. Sabemos que esta dieta melhora o colesterol circulante e, portanto, também temos que fazer, promover o consumo de mais de peixe e do azeite como gordura em detrimento das gorduras animais em doentes com patologias cardiovasculares, ou seja, no fundo, todo indivíduo que queira ter uma vida saudável deve seguir uma dieta de estilo mediterrâneo e depois deve ser aconselhada por profissionais habilitados na matéria de maneira a adaptar essa dieta base em função das patologias de que padecer, seja diabetes, seja o colesterol elevado, seja hipertensão, seja complicações cardiovasculares. Portanto, tem que ser adaptada consoante os problemas de saúde que cada pessoa tem. Isso é que deve ser feito por um especialista, portanto, por um médico, não é? De uma forma geral, todos devemos seguir a dieta mediterrânica. Estamos quase no final, eu não sei, Ana, quer acrescentar alguma coisa a esta questão? Não. Falava-se há bocado no consumo de nozes. Devo-lhe dizer que em casa tenho um cesto sempre com nozes. E quando passo na cozinha, está na cozinha, quando passo lá, 1, 2 vezes, uma nozinha. É uma questão de hábito, é das pessoas começarem a ter ali à mão, comemos. Pois, geralmente as pessoas só compram nozes e elas também aparecem muito mais na altura das festas de Natal, não é? Portanto, e faz isso, começou a fazer isso depois de ter o seu problema da diabetes, foi? Sim, mais depois de ter a diabetes. Portanto, mudou muito o seu estilo de vida. Mudei completamente o meu estilo de vida e, sobretudo, em relação ao exercício. Mas é uma coisa que é importante nós não deixarmos frisar aqui. Isto é tudo muito importante, mas no risco cardiovascular há algo que as pessoas, quem fuma, tem que deixar de fumar. Porque podem fazer dieta mediterrânica toda, podem fazer tudo. Se continuarem a fumar, o seu fator de risco. Claro, depois há outros hábitos. Há outros hábitos, mas não basta fazer a dieta mediterrânea. Não, mas o pior de todos, e pensar que estamos protegidos de tudo, não é? Mas o pior de todos, para as doenças cardiovasculares, é o tabaco. Mariana, quer deixar mais alguma informação aos nossos espectadores? Estamos quase a fechar o programa. Sim, há um aspecto muito importante, é que Portugal, neste momento, é um país que tem uma prevalência de excesso de peso e obesidade superior a 50%. Desses doentes, 40% têm síndrome metabólico. Estamos a falar da média a nível nacional. 40% têm síndrome metabólico, portanto, têm alteração do açúcar, da glicose, hipertensão, e isso confere-lhes risco aumentado de desenvolverem diabetes e doenças cardiovasculares. 12% da população adulta tem diabetes tipo 2 e dessas só 7% é que estão diagnosticados. Portanto, esses 12% são acima da média, a nível europeu, são dentro da média, é muito? Depende dos países, mas é muito. Se virmos qual é a nossa população, podemos ver qual é a população de diabéticos que temos para tratar. Portanto, estamos a falar de problemas muito comuns, praticamente um português sim, português não, padece de uma destas patologias, estamos a falar das pessoas que estão ao nosso lado. E, portanto, como a melhor solução para fazer o tratamento e a implementação destes hábitos é a nível familiar, eu acho que todas as famílias portuguesas deviam adotar este tipo de vida, porque praticamente não deve haver nenhuma família que não tenha um elemento afetado, pelo menos com um destes problemas, e que pode adquirir benefícios de fazer alterações de vida saudáveis na dieta e no estilo de vida. Patrícia, quer deixar mais alguma informação antes de fecharmos esta parte do programa? Consumam o azeite virgem preferencialmente, porque é tão assustada com a mensagem da Mariana. Porquê? Porque acho que é assustadora, não é? Nós não temos noção dos números e eu também sou da área de ciências e acho que os números tocam-nos muito. Os da obesidade têm sido muito divulgados, não é? Os números... Muito trabalhados. E ainda há espaço. O que nós consumimos, por exemplo, de azeite não é nada de preocupante em relação aos outros países comunitários. Nós consumimos 7 quilos per capita por ano, pode parecer assim um número completamente astronómico, mas não é. Outros países da Europa, por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis consomem mais do dobro. De azeite? De azeite. Do que nós. Se bem que a quantidade também muitas vezes já percebemos aqui que não é saúde. Sim, mas se for a gordura por excelência e substituir as outras não é muito, é a questão de que gordura é que se utiliza, porque teremos sempre que utilizar alguma gordura na quantidade certa, como é óbvio. É uma questão de escolha. Muito obrigada. O tabaco influencia uma série de doenças orais que vamos conhecer agora nas respostas dos parceiros.
Marta Rezende é representante da Ordem dos Médicos Dentistas. Bem-vinda à Sociedade Civil. Vamos falar hoje aqui de como é que o tabaco influencia as doenças, que impacto é que tem nas doenças orais. Qual é a sua prevalência, antes de mais? Segundo um estudo europeu publicado em 2012, em Portugal a prevalência de fumadores ronda aos 23%. Uma média abaixo da média dos outros países europeus. Portanto, não estamos atrás em tudo. Portanto, e no tabaco, penso que estamos até a fazer um bom trabalho. Que doenças orais é que o tabaco pode trazer ou pode agravar? É assim, embora não exista nenhuma doença tipicamente ou característica pelo tabaco, aumenta a prevalência de diversas lesões, quer dos tecidos moles, quer dos tecidos duros. Por exemplo, dos tecidos duros, a doença periodontal, que é a doença que atinge que é os tecidos de suporte dentários. Sim, as gengivas. Exatamente, as gengivas. São afetadas pelo tabaco? Exatamente, como? A doença periodontal. Que doença é essa? É tal perda óssea à volta dos dentes. Pode ser agravada pelo tabaco? A prevalência da doença periodontal nos fumadores é muito grande. É maior do que nas outras pessoas. O que não quer dizer que quem não fume também não possa ter esse problema. Completamente. É isso? Exatamente. Essa é uma das doenças. E há mais? Sim, o cancro oral acho que é o que nós temos mais medo, não é? Embora, para além do cancro oral, que normalmente está muito associado também ao consumo de álcool, as duas coisas juntas, o tabaco e o álcool, há as lesões potencialmente malignas, como as leucoplasias, que poderão, se não houver uma cessação tabágica, progredir para cancro oral. A prevenção é fácil, é deixar de fumar, não é? Sim. Já não o consegui fazer sozinho, com ajuda. Mas as pessoas devem também, aquelas que não deixarem de fumar, fazer uma visita com alguma periodicidade. Sim. Ao dentista? Não. Sem dúvida. O médico dentista tem um papel privilegiado na prevenção e na cessação tabágica e, portanto, aí ele pode identificar... Na cessação tabágica também? Sim. Agora começamos agora finalmente a fazer esse trabalho também e temos taxas de eficácia. Como é que estão a fazer? Por exemplo, na Faculdade de Medicina Dentária abrimos uma consulta de cessação tabágica e a própria Ordem dos Médicos Dentistas... É uma consulta feita por dentistas? Exatamente. É em parceria com... É uma equipa multidisciplinar, de um nutricionista e um psiquiatra e que, portanto, para aqueles pacientes que estão motivados para deixar de fumar, essas consultas especializadas de cessação tabágica são unicamente para os pacientes que estão altamente motivados para deixar de fumar. A outra qual é o contributo do médico dentista aí? O médico dentista tem um papel importante em questionar aos pacientes o seu consumo, fazer com que eles também façam uma reflexão, avisar dos potenciais problemas que podem surgir e alertar, por exemplo, para a existência, portanto, fazer o tal rastreio, acho que nós temos essa situação privilegiada. Por exemplo, quem fuma precisa de uma higiene oral diferente ou mais aprofundada do que quem não fuma? Sim, os fumadores normalmente têm muito mais pigmentação dentária do que os não fumadores e, portanto, até por isso é necessário. Mesmo os tratamentos dentários, as colorações das restaurações escurecem com muito mais rapidez e, portanto, precisam de uma manutenção muito mais apertada, não é? Para prevenir estas doenças também convém, de tanto em tanto tempo, fazer uma consulta no dentista, não é? Sim, pelo menos... Uma pessoa saudável que não tenha problemas e que seja fumadora, deve fazê-lo de quanto em quanto tempo? Pelo menos de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses? Sim. E os outros também que não fumam, não? Não. Uma vez por ano. Quem não tem patologias associadas, uma vez por ano. Vocês estão a fazer algum tipo de campanha, algum tipo de sensibilização junto das pessoas nesta matéria de como o tabaco pode ter um papel nas doenças orais? A Ordem dos Médicos Dentistas tem se interessado muito por esta temática. Sim. E, portanto, não só tem
o papel principal da Ordem é formar ou ajudar na formação dos médicos dentistas e nessa sensibilização dos médicos dentistas para fazerem esse tal rastreio e essa tal abordagem proativa ou essa intervenção breve. Que é um bocadinho no campo da prevenção, não é? Exatamente. É na prevenção e na motivação para deixar de fumar. Acho que depois poderão ou não encaminhar o paciente. E a Ordem, sem dúvida, que tem trabalhado muito, juntamente também com a Direção-Geral de Saúde. Neste momento fazemos parte de um grupo consultivo, criou-se um grupo e, portanto, acho que estamos todos a remar no... Esse grupo consultivo faz o quê? É da Direção-Geral da Saúde. Sim. E é um programa nacional de prevenção e controle do tabagismo. Onde vocês também estão. E nós também estamos. E iniciamos agora, foi-nos solicitada a colaboração e nós aceitamos num projeto europeu de networking e formação. Temos feito inquéritos aos médicos dentistas no sentido de os instigar um bocadinho envolvê-los, não é? Exatamente. Nesta temática. Exatamente. E principalmente na parte da farmacologia, o que é que se pode ajudar, de que forma é que podemos ajudar os pacientes que querem deixar de fumar, não só pela parte da motivação, sim, mas também com alguma farmacologia associada, não é? Marta Rezende, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos da forma como o tabaco, que influência tem nas doenças orais. Bom trabalho. Sim. Há outras notícias dos parceiros da Sociedade Civil, vamos vê-las já a seguir. A grande qualidade dos cavalos de raça Ardenis na manutenção de áreas florestais através de simples comandos monossilábicos de voz pode ser vista na série de demonstrações Cavalos nas Florestas de Sintra. As sessões acontecem todas as quartas-feiras no Parque da Pena. Na exposição Memórias de Viagens do Olhar, o fotógrafo português Júlio de Matos traz ao Museu do Oriente em Lisboa cerca de uma centena de fotografias tiradas nas suas múltiplas viagens pela Ásia. A mostra, que decorre até 20 de outubro, evidencia a preocupação do artista pela sobrevivência de culturas ancestrais. O Fórum Eugénio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas, que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo. A mostra pode ser visitada até 15 de setembro. A Parques de Sintra volta a realizar os passeios de charrete no Parque da Pena todas as terças, quintas e sextas-feiras até ao mês de outubro. Estes passeios permitem aos visitantes uma forma diferente de vivenciar o parque, aproximando-se da experiência vivida por Dom Fernando II. Na exposição Futuro Infinito, os visitantes são convidados a experimentar um conjunto de novas soluções tecnológicas avançadas, potenciadas por redes de grande capacidade e velocidade, que convergem numa teia multidimensional e num conceito de futuro infinito. Pode ser visitada na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa. Estamos a fechar o programa de hoje dedicado à dieta mediterrânica. Muito obrigada aos meus 4 convidados e vá procurando aí mais informação também sobre esta dieta. Vá praticando o mais que puder, mesmo com a falta de tempo que temos hoje. Vou deixar 2 sugestões de leitura no final do programa, aí para casa. Um livro de João Cabrita, Trindade Coelho, Um Homem na Encruzilhada do Seu Tempo. É um livro histórico sobre a vida de Trindade Coelho. E depois, Silvério Manata, Gandarilhos de Napoleão. Uma história que acabou de sair também. Quem nunca teve de lidar com birras de crianças? Bom, quase toda a gente, de certeza. Não quero, não vou, não faço, não gosto, não deixo. Quem nunca ouviu estas frases? Birras, como evitá-las? É o tema do Sociedade Civil de amanhã, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.